Olá, você sabia que há uma relação entre Calvino e o Brasil colonial? Pois é exatamente isso o tema do nosso vídeo. Os primeiros protestantes do Brasil foram enviados por João Calvino. Em dezembro de 1555, uma expedição francesa chegou à Baía de Guanabara. Ela era liderada por Nicolas Durand de Villegagnon. Ele era um cavaleiro francês com uma missão ambiciosa: fundar uma colônia francesa aqui no Brasil. A expedição partiu lá da França em meados de julho daquele ano e chegou à Baía de Guanabara em novembro de 1555. Portanto, a viagem levou mais ou menos 4 meses. Logo ao desembarcar, Villegagnon escreveu uma carta ao reformador João Calvino, aquele que liderava a reforma protestante em Genebra, pedindo o envio de pastores e colonos evangélicos para ajudarem a formar uma colônia cristã protestante. Porque até aquele momento, a maioria daqueles que estavam com ele eram católicos. A resposta veio 2 anos depois, em março de 1557. Um pequeno grupo de protestantes, liderados pelos pastores Pierre Richier e Guilherme Chartier, desembarcou nas terras brasileiras. O que eles encontraram foi uma colônia ainda em formação, com muitos desafios pela frente, mas com uma oportunidade única de expandir a fé protestante neste território brasileiro. E foi assim que no dia 10 de março de 1557, esses colonos protestantes realizaram um feito histórico: o primeiro culto protestante registrado em toda a América Latina. Foi um momento solene, onde eles oraram, pregaram a palavra de Deus e louvaram a Deus cantando alguns cânticos sob a liderança dos pastores recém-chegados. Esse culto marcou o início da presença do cristianismo não católico no continente. No início, a colônia de Villegagnon parecia promissora. No entanto, ela logo enfrentou tensões internas que ameaçaram o projeto inteiro. Um dos principais fatores de conflito foi a divergência religiosa entre Villegagnon e os pastores calvinistas, que ele mesmo tinha pedido a João Calvino. Inicialmente, o Villegagnon era simpático à causa protestante, afinal de contas foi ele que pediu os pastores. Foi ele que escreveu para Calvino solicitando o envio de colonos protestantes. E eles chegaram ali, então, para ajudar espiritualmente a colônia. No entanto, ao longo do tempo, as convicções religiosas de Villegagnon e dos pastores se chocaram, e o Villegagnon passou a demonstrar uma postura cada vez mais autoritária e ambígua mesmo em relação à fé dos missionários. Essas divergências ficaram cada vez mais pesadas, especialmente em questões teológicas e doutrinárias. Villegagnon, então, iniciou a questionar práticas calvinistas, como a forma de administrar a ceia do Senhor, chegou inclusive a reverter o seu apoio inicial, proibindo os cultos reformados. As discussões se tornaram cada vez mais acirradas, até que em 1558, Villegagnon expulsou os 2 pastores de volta para a França, junto com outros que ele entendeu que deveriam ir embora. Este episódio levou a uma cisão definitiva entre este moço, o Villegagnon, e os protestantes. As tensões religiosas acabaram provocando um desfecho trágico do que ficou conhecido como o caso dos mártires da Guanabara. Um grupo de huguenotes que não voltaram com os pastores permaneceu na colônia, tentando resistir à pressão de Villegagnon. Esse grupo de colonos redigiu inclusive uma confissão de fé, que ficou conhecida como a Confissão de Fé da Guanabara. E ali naquela confissão, eles reafirmaram os princípios calvinistas e rejeitaram as doutrinas católicas impostas por Villegagnon. Ao tomar conhecimento do documento, Villegagnon, irritado, ordenou a prisão daquele grupo e os acusou de heresia. E assim, em janeiro de 1558, alguns daqueles colonos foram submetidos a um julgamento religioso e condenados à morte, e a uma morte trágica. 4 deles foram jogados no mar e se afogaram. Então, a pena é morte por afogamento. Eles se tornaram os primeiros mártires protestantes na América. Além dos conflitos religiosos, a colônia francesa passou então a enfrentar outros desafios. O território era hostil, a convivência com os indígenas
era difícil, como por exemplo com os tupinambás, às vezes eram aliados, às vezes eram inimigos, a falta de recursos, eles não tinham quase nada ali à disposição deles, doenças tropicais e a competição com os colonizadores portugueses. Tudo isso acabou trazendo muita dificuldade para o projeto francês. Em 1560, a coroa portuguesa, determinada a expulsar os franceses do território aqui, o território deles colonial, organizou uma ofensiva militar liderada por Mendes Sá, governador-geral do Brasil. A ofensiva resultou na destruição do forte, Coligny, e na dispersão dos colonos franceses. Com a queda do forte e a retirada de Villegagnon, que voltou para a França, o sonho de uma colônia protestante na Baía de Guanabara terminou. Os que ficaram, os remanescentes dos colonos franceses, foram perseguidos pelos portugueses e em 1567 a expulsão definitiva foi concluída com a vitória do sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, que fundou a cidade do Rio de Janeiro, nos antigos territórios ocupados pelos franceses. Estes eventos anteciparam o posterior embate entre católicos e protestantes no cenário colonial e religioso brasileiro, mostrando para todo mundo as dificuldades que os protestantes enfrentariam aqui no Brasil para manter sua fé em territórios controlados pela Igreja Romana. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva em nosso canal e compartilhe com quem você acha que possa se interessar por esta mesma temática. Eu tenho 2 cursos para oferecer para você. Um deles é o de escatologia. Eu vou falar nesse curso sobre o fim do mundo no Antigo Testamento, o fim do mundo no Novo Testamento e a doutrina do fim do mundo na história da Igreja. O outro curso é um curso de interpretação bíblica. Como ler a Bíblia? Como ler o Antigo Testamento e como ler o Novo Testamento? Há alguma espécie de metodologia de leitura bíblica? É sobre isso que eu falo neste outro curso aqui. Do outro lado, eu apresento para você 2 sugestões de vídeos para você continuar consumindo o nosso conteúdo. Até a próxima, se Deus quiser.